Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo faz jogo duro e ameaça tirar Hugo Souza do Corinthians. Pinóquio, ataques, profissionalização, o debate de candidatos do Flamengo pega fogo na ESPN. Vamos saber tudo. Flamengo quer contratar 2 atacantes com saída de Gabigol e nomes são expostos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. Além do Gabigol ainda afastado, o Flamengo tem mais um desfalque confirmado para o jogo contra o Cuiabá nessa quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Luiz Araújo em transição e que voltou a treinar separadamente no treino de terça-feira, está fora. De La Cruz também em transição, tem poucas chances. A única possibilidade dele ser relacionado é no caso de se apresentar zerado no treinamento de hoje e dar uma nova resposta boa e positiva. Luiz Araújo e De La Cruz estão recuperados da fratura da cartilagem do joelho direito e da lesão muscular na coxa direita, respectivamente. Ambos cumprem trabalho gradual para voltarem sem sustos à equipe titular. O Eric Pulgar, que foi cortado pela seleção chilena na data FIFA devido ao incômodo e foi desfalque também do Flamengo no empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro, também não treinou com o grupo e dificilmente vai constar na lista de viagem. Bruno Henrique está suspenso, mas o Flamengo ainda tenta obter o efeito suspensivo junto ao STJD. Outra novela que também está longe de ter um fim é a do Hugo Souza. O goleiro está emprestado ao Corinthians, que tem até o dia 30 desse mês para pagar os 800 mil euros, 5 milhões aproximadamente de reais na cotação atual, para adquirir os direitos do jogador em definitivo. Segundo o portal Coluna do Fla, o Lommel SK da Bélgica também tem interesse em comprar o Hugo Souza nessa janela de janeiro. A equipe da segunda divisão da Bélgica é comandada pelo Grupo City, que também é proprietária do Manchester City, Girona, Bahia, entre outras equipes. Anteriormente, o Grupo City já havia manifestado interesse no goleiro de 25 anos, porém a equipe interessada era o Bahia, porque o Marcos Felipe não convenceu na equipe do Rogério Ceni e o Hugo virou a bola da vez. Vale reforçar que se o Corinthians não pagar os cerca de 5 milhões de reais até o próximo dia 30, o Flamengo pode negociar o goleiro com qualquer outro time no mercado da bola. Enquanto isso, o Corinthians segue o seu drama fora de campo. Uma dívida relacionada à compra de Fabián Balbuena fez a FIFA aplicar um transfer ban no clube paulista e, com isso, o clube fica proibido de fazer transações ou registrar novos reforços enquanto não liquidar essa dívida. No que depender da vontade do próprio goleiro, o Corinthians tem a vantagem para ficar com ele. Entretanto, juridicamente, os paulistas precisam quitar essa dívida antes do dia 30. Caso contrário, a prioridade pelo futuro do jogador de 25 anos é voltar para o Flamengo. O Alan trocou o Atlético Mineiro pelo Flamengo em 2023, sendo um dos jogadores mais importantes naquela posição. Aspirava até jogar na seleção brasileira, mas nunca conseguiu desempenhar o que era esperado dele aqui no Flamengo. Na atual temporada, ele jogou 39 jogos, sendo titular apenas em 23. O Flamengo fez até aqui 67 partidas. Com isso, seu nome para uma saída vem ganhando muita força. Conforme o Bola VIP Brasil, o Alan pretende continuar no clube e acredita que pode ter uma temporada bastante diferente dessa de 2024. Longe dos problemas físicos, ele quer dar a volta por cima e brigar pela titularidade no time principal. Em contato com pessoas próximas a ele, foi confirmado que a chegada do Felipe Luiz foi positiva para ele, que também tinha a confiança do Tite. O treinador tem mostrado o que quer no campo para o camisa 21. Ele acredita que com o Felipe pode ter uma sequência a partir do ano que vem e mostrar que está ao nível de jogar no Flamengo. O Alan recebeu sondagens, mas acredita que ficando no Flamengo vai ser melhor para ele. Recentemente,
foi comentado que o jogador estaria na pauta do Corinthians. Apesar disso, os clubes não devem fazer mais negócio depois das polêmicas recentes envolvendo o Mateuzinho e o próprio Hugo Souza. Um retorno ao Atlético Mineiro também foi muito comentado recentemente, além de uma transferência para o sul do país. Apesar disso, ele não quer sair do Flamengo e vai continuar buscando seu espaço com o Felipe Luiz. Beleza, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Em debate acalorado promovido pela ESPN, os candidatos à presidência do Flamengo tiveram a oportunidade de falar sobre as propostas eleitorais no clube. O que se viu durante 2 horas foram ataques pessoais e alguns assuntos centrais entre Luiz Eduardo Batista Ubap e Maurício Gomes de Melo e também o Rodrigo Dunche de Abrantes. O debate teve uma série de momentos em troca de farpas entre os candidatos. O Maurício Gomes de Matos, por exemplo, chamou o Rodrigo Dunche de Pinóquio do mal e de covarde. Houve críticas, especialmente nos assuntos sobre o futebol, SAF e sobre o estádio. A votação para o novo estádio do Flamengo e a SAF foram temas de maior atrito. Dunche acusou o MGM e o BAP de serem contra o estádio do clube e terem aliados que foram embora antes da votação da compra do terreno começar. Todos eles fizeram parte da gestão do Landim até esse ano e, por isso, esse foi outro ponto de discordância. O Dunche e o BAP se acusaram de implorar pelo apoio do atual presidente, enquanto o Maurício acusou a gestão de não abrir espaço para o debate de propostas. O tema SAF também foi abordado. O BAP chamou o candidato da situação de mentiroso e afirmou que o Landim sugeriu várias vezes a venda do clube. O Dunche, por outro lado, afirmou que quem defendeu isso foi o antigo aliado. Você falava de SAF o tempo inteiro, afirmou lá o Dunche. Durante o debate, o perfil do Dunche nas redes sociais publicou a proposta oficial enviada por Cláudio Praknovic, parte da chapa do BAP atualmente. Em resposta, o Praknovic afirmou que o próprio título de contrato explica tudo. Contrato de assessoria. Pena que o Rodrigo Dunche, mesmo sendo advogado, não saiba ler ou entender a sua natureza. Estaria assessorando a quem? Ao Flamengo? E por quê? Porque eles me pediram essa proposta e essa era a razão de ser da minha empresa. O Dunche defendeu que a profissionalização no futebol não resolve tudo. Ele citou o Rodrigo Caetano como exemplo de má gestão. O candidato também garantiu que um novo diretor, após a saída do Marcos Braz, teria características de bom diálogo com o campo e jogadores. O atual VP jurídico e geral do Flamengo também disse que a tradição do Flamengo é trocar de treinador e defendeu que o novo estádio dará um grande ganho esportivo. O Flamengo joga no Maracanã, que é um campo neutro. Todo mundo que vem aqui fica tranquilo. E disse lá sobre o novo estádio que vai ser o caldeirão do Flamengo. As coisas vão mudar. Ele também ressaltou muito os seus 6 anos vencedores no rubro-negro. Foram 13 títulos e 21 finais. Já o BAP defendeu uma profissionalização do futebol. Além disso, com relação ao colégio eleitoral, ele afirmou que qualquer mudança foi barrada. A tecnologia permite quem é sócio e mora fora deveria votar. Sobre segunda-feira, pelo que eu ouvi, a escolha se deu porque, historicamente, a presença é maior segunda do que no fim de semana. Sobre abaixar o preço das camisas do Flamengo e pensar em torcedores de baixa renda, ele afirmou que vai buscar novos negócios para levar adiante produtos de segunda linha. O Maurício atacou a falta de profissionalismo no Flamengo na conduta com o Gabigol. Ele disse que o Dunche não defendeu um futebol profissional e elegeu o desfecho como ruim, mas ressaltou, aspas, ninguém está acima do Flamengo, fecha aspas. Ele evitou falar em grandes contratações para o Mundial de Clubes e optou por falar sobre a estrutura que pretende implementar no departamento. O Dunche e o BAP foram os que mais se atacaram.
Em certo momento, o candidato da situação afirmou que não estaria lendo uma colinha, o que é ridículo, a afirmar que ele estava mentindo. Também disse: Filipe Luiz, que você deveria pedir desculpas porque se referiu ao técnico como um cachorro. O BAP respondeu: não responde absolutamente nada porque não entende, não tem planejamento, falta processo, preferência por amigos, formação de base caindo, declínio evidente nos últimos 2 anos. Ninguém chamou o Filipe Luiz de cachorro. Você mente um dia sim e o outro também. Não tem conteúdo, estrutura e nem estofo para ser presidente do Flamengo. O Dunche também atacou o MGM por estar aliado à antiga gestão do Bandeira de Melo, que perdeu títulos. Em retorno, Maurício afirmou que o Dunche se confunde com o Landim. O apoio do Eduardo Bandeira de Melo e Márcio Braga muito me honra. Não seja ingrato. A torcida sabe o que essa gestão fez pelo Flamengo. Lamentável a sua pergunta. Esportivamente, foi muito mal, ele falhou. Qual a lógica de uma gestão que não venceu dizer que a amadora é a gestão que venceu? Disse lá o Dunche. O BAP foi criticado pelos 2 adversários sobre morar em São Paulo. Tenho dúvida se vai comandar o Flamengo de São Paulo remotamente. O BAP respondeu afirmando que vai morar no Rio de Janeiro se for eleito. Vale lembrar que 6 mil sócios, no dia 9 de dezembro, na sede da Gávea, vão escolher o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio. Aí eu te pergunto, quem você acha que vai ganhar essa eleição para presidente do Flamengo? Coloca aí! Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, com o atual cenário para a posição de ataque no começo de 2025, o Flamengo quer mais 2 atacantes para reforçar esse setor para a próxima temporada. Entre os nomes monitorados, uma lista foi exposta com 3 nomes principais. São eles Roger Guedes, do Al Rayyan, Arthur Cabral, do Benfica e Cucho Hernández, do Columbus Crew. Ainda de acordo com a apuração, a ideia é que um desses chegue por contrato definitivo e o outro venha por empréstimo. Uma atualização sobre esses nomes listados também foi exposta e, no momento, o colombiano estaria na frente dos outros 2 brasileiros. Arthur Cabral, do Benfica, e o Cucho Hernández, do Columbus Crew, são os principais alvos do Flamengo. O plano é contratar um atacante em definitivo e o outro por empréstimo, mas ambos os clubes estão inclinados a negociar apenas a venda dos seus jogadores. Um problema é que o Benfica faz jogo duro e só topa liberar o Arthur Cabral por uma venda em definitivo. Já admite até reduzir o seu preço, por ter feito um alto investimento no jogador. Já o Al Rayyan vê em Roger Guedes uma peça importante e também deve privilegiar um negócio em definitivo. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!